Então, vamos ver qual que é o primeiro princípio que isso nos ensina. Primeiro, vamos aprender com o autor. O primeiro princípio que eu aprendi aqui é sobre o milagre da conversão. Eu estava lendo Leonard Ravenhill essa semana, e ele disse que nós estamos tão fora do padrão da igreja primitiva, todos nós devemos assumir nossas mazelas, que qualquer coisa que acontecer de extraordinário em nosso meio é novidade, é espantoso. Coisa que na igreja primitiva era totalmente comum, para nós é espantoso. Por quê? Porque não temos mais isso. Então é verdade o que Agostinho disse. Agostinho disse que a igreja dos dias dele, lá no quinto século, Agostinho disse isso. Ele disse: nós temos a prata e o ouro, mas nós não temos o levanta e anda em nome de Jesus. Então isso é verdade dessa igreja. Nós alcançamos prosperidade, nós alcançamos status, mas nós não temos aquele poder que a igreja primitiva sempre teve, Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que a conversão é um fato espantoso, é totalmente extraordinário. Se nós olharmos bem, João capítulo 7 fala que Tiago não acreditava em Jesus. Os irmãos de Jesus mandaram que ele fosse a uma certa festa, para que em algum momento as autoridades judaicas prendessem ele e de certa forma dessem um fim nele. Essa é a realidade. Tiago estava nesse meio. Em Marcos 3, a partir do versículo 21, nos dada a ideia de que a família de Jesus veio atrás dele e queria levar ele, e eles achavam que Jesus estava fora de si quando Jesus pregava. A razão é essa porque Jesus mais adiante vai dizer: eis aqui minha mãe, minha família. No mesmo texto você vai acompanhar. Então, imagine esse homem, imagine Jesus. Certamente Maria cria firmemente no seu filho. A Bíblia diz que ela guardava tudo o que se dizia a respeito de Jesus no seu coração. Mas os irmãos de Jesus não eram assim. E Tiago estava envolvido exatamente nisso. Então eu deduzo a partir disso que tudo que se diziam a respeito de Jesus, os fariseus diziam: eis aí um comilão, beberrão, amigo de publicanos e prostitutas. E eu penso que Tiago e os seus irmãos eram uns daqueles que aceitavam isso. Então eu penso que era isso. Então Jesus, ele próprio disse que não tem um profeta sem honra senão na sua própria casa. Então o ministério de Jesus não foi aceito em Nazaré. Ele claramente foi expulso e ele não tinha nenhum apoio dos irmãos. E Tiago era um desses. Então eu penso que quando alguém dizia assim: o seu irmão expulsa demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, eu penso que de alguma forma, se não totalmente, ele era inclinado a fazer isso. Porém, a Bíblia diz que após a ressurreição, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, 7, após a ressurreição, certamente esse homem veio a se converter. Ele se converteu. Lógico, não podia ser diferente, né? O boato na Judéia, alguém dizendo que Jesus ressuscitou, e de repente, certamente Tiago viu a sua morte, viu todo o proceder, todo o julgamento, todas aquelas coisas, e Jesus apareceu a ele. Então, quando nós vemos esse Tiago, incrédulo aqui, liderando a igreja e sendo tão proeminente, falando, em Atos capítulo 15, ele lidera o concílio, falando em nome da igreja de Jerusalém, não podia ser diferente, não é? Então a conversão é um ato milagroso. Alguns pontos aqui. Eu já disse que Tiago, ele se tornou um fiel ministro da igreja, um homem fiel a Cristo, preocupado, um homem respeitadíssimo, a ponto de ordenar a Paulo que se preocupasse com a condição dos pobres, a ponto de aconselhar Paulo
O testemunho dos pais da igreja acerca desse homem. Tem um exegeta da igreja chamado Egesipo, e ele disse que Tiago era conhecido como justo. Esse Tiago aqui. Sabe o que a igreja dizia acerca de Tiago? O homem que tem os joelhos calejados como os joelhos de um camelo, de tanto orar e clamar na presença de Deus em favor dos perdidos. É isso que a conversão faz, Esse é o testemunho de Tiago após a conversão. Então, a conversão é um ato extraordinário. Então é por isso que eu mudei muito meu pensamento para cá. É por isso que a conversão não nasce de um pregador dizendo: vem aqui na frente e vamos orar, pôr a mão na sua cabeça e você está salvo. Isso aí não existe, E aí tem alguns testemunhos da Bíblia aqui que eu selecionei para falar um pouco, para mostrar, porque se a Bíblia mostra é porque é assim, correto? Se a Bíblia não mostra é porque não existe nada que ela não mostra. Então por que as conversões bíblicas são assim e esses pregadores imbuídos de uma falsa doutrina, de um falso movimento, querem fazer com que essas pessoas se convertam? A base do emocionalismo, conversão não é nada disso. Então veja alguns exemplos nas escrituras. Zaqueu. O que a Bíblia diz de Zaqueu? Zaqueu se arrependeu tanto que disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais e ainda tem mais, Senhor. Eu fui um ladrão a minha vida inteira. Eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Então acontece uma espécie de restituição. Não que nós vamos fazer qualquer restituição para Jesus, mas que há um desejo de fazer alguma coisa pelo Mestre. Então veja que eles querem uma espécie de redimissão. É isso que acontece na Bíblia. Algumas conversões magníficas que a Bíblia fala. Raabe. E sabe como que foi a conversão de Raabe? Foi por temor, por medo. Raabe ouviu o que Deus fazia naquelas terras e ela escondeu os espias. E ela disse: eu sei o que o Deus de vocês tem feito a essas nações em redor. E aí ela guardou os espias. E aí mais adiante o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 11:31, pela fé Raabe. Em Mateus 1:5 a Bíblia diz que Raabe está na genealogia de Jesus. Olha que maravilha. Então isso é um milagre da conversão. Saulo também. Existe um milagre mais tremendo na Bíblia do que a conversão de Saulo? Um homem, podemos dizer assim, vamos imaginar, Paulo foi criado dentro do judaísmo mais rígido. Sabe o que é isso? A conversão de Paulo é como se eu quisesse fazer que você trocasse de pele. De tão poderosa que foi essa conversão. Um homem que sai da cidade de Jerusalém, vai para Damasco parecendo um pitbull raivoso. E Paulo era tão conhecido. Eu conversava com o Marcos essa semana, nós dizemos: sabe quem era Paulo naqueles dias? Paulo era como se fosse um capitão da polícia. E alguém chegasse e dizia: tem uma cidade lá, o crime está estourando, se não for você não vai ninguém. Era esse Paulo. A ponto de Paulo chegar nas autoridades de Jerusalém e dizer assim: eu quero outorga para perseguir essa igreja, esse movimento, esse caminho. E ele sai, igual o Hernandes Dias Lopes fala, uma fera indomada, e vai para Damasco. Chega lá, ele vai fazer o quê? Ele vai perseguir os irmãos. Paulo se converte no caminho. E Jesus disse para ele assim, Saulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus não dá uma lista de deveres para ele. Jesus humilha mais ele ainda. Jesus disse: vai em Damasco e lá ainda vai ser te ser dito o que fazer. Então aquele irmão que Paulo ia perseguir, que era Ananias, chega lá, Paulo está recebendo oração e instrução dele. Então isso é a conversão. O homem sai igual um touro bravo, valente e forte, e quando se converte ele é reduzido a nada. É isso a conversão. No reino do mundo nós somos autoritativos, nós somos ditadores, nós somos aqueles que ditam as regras, nós vencemos, nós empunhamos as armas e batalhamos. Quando nós se convertemos, nós voltamos rendidos. O Evangelho rende-nos
O Evangelho nos vence. Nós temos que ser vencidos pelo Evangelho. Eu concordo com Martinho Lutero quando ele diz que, comparado ao milagre da conversão, sinais, prodígios como abrir os olhos a um cego, fazer um coxo andar, são meras bagagens. E é verdade. O maior milagre que existe na terra é um pecador se converter. É uma criatura ser tirada das trevas para a luz. Esse é o milagre. Por isso que a Bíblia diz: a conversão é um novo nascimento, nova criatura. Então é transformação. No milagre você não faz uma nova criatura. Eu te dar um novo olho, eu te dar um novo braço, não torna de você uma nova criatura. Agora fazer você nascer de novo, isso é um milagre fantástico, fenomenal.